Bom dia, boa tarde, boa noite, turma. Eu sou o professor Alex. O tema de hoje é Sistema Muscular Humano. Infelizmente é uma aula de vídeo, porque pelo momento que o nosso planeta está passando, não podemos nos encontrar presencialmente. E os meus votos sinceros que todos estejam bem, com saúde, cuidando no limite do possível, aonde se pode evitar, para que futuramente possamos nos encontrar e falar tanto do sistema muscular quanto vários assuntos da biologia. Vamos pela origem das células musculares. Nós somos seres triblásticos, ou seja, temos 3 tecidos embrionários. E esses 3 tecidos é o que futuramente formará o bebê. E dos 3 tecidos temos a ectoderma, a mais externa, a mesoderma, a mediana, e a endoderma, a mais interna. Na mesoderma, nós vamos ter a derme, os ossos, os músculos, o sistema circulatório e reprodutor. As células musculares sofrem uma diferenciação de acordo com a função que elas vão exercer. Então você pode perceber que as células musculares são mais alongadas e normalmente são multinucleadas. É uma célula que ela tem capacidade de transformar a energia em movimento. Então as organelas mais presentes nela, com mais atividade, estão aplicadas com a sua função e a forma como ela se diferenciou. Então vamos falar da composição da fibra muscular, que é como são chamadas as células musculares. A sua composição e o seu formato é extremamente condizente com a função que ela vai executar. Então nós temos células mais alongadas, porque dentro delas vai ocorrer bastante movimentação, que essa movimentação celular vai ser responsável pela contração e relaxamento dos músculos, e por ser uma estrutura que tem algumas diferenciações, como várias outras, alguns autores podem colocar nomes diferentes para suas organelas. Então nós temos o sacrolema, que seria correspondente à membrana plasmática, com a função de envolver e proteger a célula. Nós temos o sacroplasma, que vai ser rico em substâncias importantes para essas transições celulares, que corresponde ao citoplasma. O retículo sacroplasmático, que seria o retículo endoplasmático liso, responsável por armazenar os íons de cálcio, onde os íons de cálcio serão a sinalização inicial para que ocorra a movimentação das miofibrilas, que também é uma parte extremamente importante dessas células. Então, o retículo sacroplasmático, que é extremamente importante, corresponde ao retículo endoplasmático, e ele armazena em grande quantidade os íons de cálcio. Nós temos os sacrosomas, que correspondem às mitocôndrias. Por ser uma célula que ela gasta bastante energia para ter essa movimentação, ela transforma energia em movimento, ela será rica em mitocôndrias. E além dessas organelas, nós temos os filamentos de actina e miosina, que são as miofibrilas, que a gente pode ver bem identificado ali no esquema. Esses filamentos de actina e miosina, eles serão responsáveis pela movimentação muscular, porque um filamento de actina vai puxar um filamento de miosina assim que tiver contato com as sinalizações de cálcio. Então elas vão deslizar uma através da outra e assim ocorre a contração e o relaxamento muscular. Para vocês entenderem isso de uma forma mais clara, bem mais abrangente e mais exemplificada, eu vou passar um vídeo para vocês agora. Espero que vocês prestem bastante atenção, porque vai ser uma forma de vocês compreenderem que o piscar de um olho e o movimento do seu coração, ele vai ocorrer dessa maneira. A diferença da forma como vai ocorrer é por ser involuntário ou voluntário. Normalmente, os movimentos musculares voluntários são todos controlados pelo sistema nervoso central, que ele informa ao cérebro: movimente o braço, movimente a mão. Então passa uma camada de neurônios por todo o corpo para que tenha comunicação desse movimento. E os músculos, além do cérebro, é onde ocorrem mais terminações nervosas, terminações do sistema nervoso. Então é extremamente importante vocês
se verem dentro dessa situação, tá bom? Você usa músculos todos os dias para fazer suas atividades. Essa mulher está usando músculos para respirar, circular o sangue e mover suas mãos para fazer anotações. Seu tecido muscular cardíaco e liso são involuntários. Você não controla suas ações voluntariamente. Músculos esqueléticos trabalham sob controle voluntário. Músculos esqueléticos são compostos por feixes de fibras musculares. Fibras musculares são células longas e cilíndricas, contendo vários núcleos. Os músculos se contraem ou relaxam quando recebem sinais do sistema nervoso. Uma junção neuromuscular é o local da troca de sinais. Esse é o local onde o bulbo sináptico de um axônio terminal se conecta à fibra muscular. Fibras musculares são compostas de muitas miofibrilas. Uma miofibrila contém unidades contráteis chamadas sarcômeros. Sarcômeros correm adjacentes um ao outro ao longo de toda a miofibrila. Cada sarcômero consiste de filamentos de proteínas finas e grossas que dá aos músculos esqueléticos sua aparência estriada. O músculo contrai quando esses filamentos deslizam uns sobre os outros. Os filamentos grossos são formados pela proteína miosina, os quais são ancorados no centro do sarcômero, chamado de linha M. Os filamentos finos são formados pela proteína actina, os quais são ancorados às linhas Z nas extremidades do sarcômero. Como os filamentos de actina são ancorados na linha Z, o sarcômero encurta em ambos os lados quando os filamentos de actina deslizam sobre os filamentos de miosina. Embora a ação entre os filamentos seja descrito como deslizamento, os filamentos de miosina realmente puxam a actina em todo o seu comprimento. As pontes cruzadas dos filamentos de miosina se ligam aos filamentos de actina e exercem força neles para movê-los. Essa ação é conhecida como o mecanismo dos filamentos deslizantes da contração muscular. Neste modelo, os sarcômeros encurtam sem que haja alterações no comprimento dos filamentos finos ou grossos. A contração começa quando um ATP ligado à miosina é hidrolisado a ADP e fosfato inorgânico. Isso faz com que a cabeça da miosina se estenda e possa se ligar a um sítio de ligação da actina, formando uma ponte cruzada. Uma ação conhecida como força motriz é ativada, permitindo que a miosina puxe o filamento de actina em direção à linha M, encurtando o sarcômero. O ADP e fosfato inorgânico são liberados durante a força motriz. A miosina permanece ligada à actina até que uma nova molécula de ATP se ligue, liberando a miosina para ou entrar em um novo ciclo de ligação e mais contração muscular, ou permanecendo não ligada, permitindo ao músculo relaxar. A contração muscular é controlada pelas ações do cálcio. Os filamentos finos de actina são associados com proteínas regulatórias chamadas de troponina e tropomiosina. Quando o músculo está relaxado, a tropomiosina bloqueia os sítios de ligação para as pontes cruzadas na actina. Quando os níveis de íon cálcio são altos o suficiente e o ATP está presente, os íons cálcio se ligam na troponina, que desloca a tropomiosina, expondo os sítios de ligação à miosina na proteína actina. Isso permite à miosina se ligar ao sítio de ligação da actina, formando uma ponte cruzada. Os íons cálcio são estocados no retículo sarcoplasmático e são liberados em resposta a sinais do sistema nervoso para uma contração. As moléculas de neurotransmissor são liberadas por um neurônio e se ligam a receptores que despolarizam a membrana da fibra muscular. O impulso elétrico viaja para dentro da fibra pelos túbulos T e liberam o cálcio estocado. Os íons cálcio fluem para as miofibrilas, onde acionam a contração muscular. À medida que a actina e miosina deslizam umas sobre as outras, o sarcômero todo encurta, aproximando a linha Z com a linha M. Como os sarcômeros nas miofibrilas contraem, a fibra muscular inteira irá encurtar. Quando a fibra muscular contrai como um todo, o músculo produz força o suficiente para mover o corpo, permitindo que você faça suas anotações. Depois desse vídeo muito bem explicado, muito bem detalhado, onde temos um aprendizado bem importante sobre como ocorre o movimentar do nosso corpo, nós vamos falar sobre a organização dos músculos. Nós temos os filamentos de actina e miosina, que vão ser
as menores partes dentro dessa escala. Depois dos filamentos, nós temos os sarcômeros, que é uma pequena parte da miofibrila, uma pequena subdivisão. As miofibrilas. Dentro da miofibrila, nós temos as fibras musculares, que vão ser totalmente irrigadas pelo sangue, por isso que elas são envoltas de capilares, porque é necessário uma troca de substâncias muito grande, tanto os íons de cálcio quanto substâncias essenciais para preservar e a manutenção dos músculos e do nosso corpo. E das fibras musculares, nós temos os feixes de fibras, e vários feixes de fibras formam um músculo. E em sua terminação tem um tendão, que ele vai ser responsável por receber do sistema nervoso o movimento. Ele vai ser aonde tem as células com necessidade de maior força para dar início ao movimento. Assim chegamos nos músculos, onde eles são classificados de 3 formas diferentes. São classificados de acordo com a sua localização, com o seu formato, função e aparência, entre outros aspectos dependendo do autor. Nós temos o tecido muscular não estriado, que tem esse formato arredondado e alongado. O tecido muscular estriado esquelético, onde conseguimos ver essas estrias e é uma célula tubular alongada multinucleada. O tecido muscular estriado cardíaco, que vai ser do coração, onde tem esse formato um pouco diferenciado. Essas estrias que nós conseguimos ver nos estriados se dá aos filamentos de miosina e actina. A distinção que vemos na microscopia óptica são de mais claros e mais fundos devido a ser grosso, o filamento mais grosso e o filamento mais fino. Então nós conseguimos perceber como ocorre essa diferenciação na sua aparência da célula. E elas também, o que não é estriado também pode ser encontrado como tecido liso, tecido muscular liso. Então, nós temos a forma de contração de cada um. Já que são células extremamente importantes e a sua função principal é o movimento, apesar de ser um pouco mais que um terço do peso do nosso corpo, importante para a nossa sustentação, o mais importante, além do preenchimento, é o movimento. É a função principal de cada músculo, onde nós temos um movimento diferenciado para cada parte do corpo. O cardíaco, ele tem que ter ação vigorosa e é uma ação involuntária. Ele tem que ter uma ação vigorosa porque o ato de expulsar o sangue para percorrer todo o corpo tem que ser rápido, tem que ser forte. Então ela tem essa forma de movimentação. Os músculos não estriados têm uma contração mais involuntária e lenta, onde a gente pode pensar no intestino, empurrando o bolo fecal, onde não pode ter movimentos mais rápidos, porque senão as células do intestino não conseguem absorver melhor aquelas moléculas para o nosso corpo absorver. Então a sua forma de movimentação ela é mais lenta. E onde temos o estriado esquelético voluntário também, onde ele é ligado com o nosso sistema nervoso central. Ele tem bastante movimento, mas ele ainda é um movimento mais lento e mais programado pelo nosso sistema nervoso central. Então ele tem essa diferença de movimentação do cardíaco, que é constante. Então ele pode ter o tempo de resposta. Vocês já viram quando a gente faz uma brincadeira? Vocês podem fazer com os pais de vocês para você entender esse tempo de resposta do corpo. Você pega o seu braço e tenta levantá-lo subindo o seu braço, mas pede para alguém travar o seu braço, para impedir ele de subir. Você conta até 10, 15 e depois você para de fazer força e pede para a pessoa soltar. Você vai ver que o seu braço vai subindo sozinho. Então é uma ação mais lenta, porque ela requer um tempo de resposta. Entendeu? Aqui a gente tem a microscopia, para a gente conseguir entender um pouco como é visto no microscópio, onde temos a sua forma à esquerda vista em laboratório e à direita a forma desenhada a lápis. E aqui a gente também tem
alguns músculos na nossa imagem da esquerda externos. E cada movimento do músculo, ele vai receber uma nomeação de acordo com a sua função. Então, abdutor, aquelas coisas que a gente vê na academia, naquelas máquinas, então, tem a ver com a forma de movimentação do músculo. Então, é como ele é classificado. Abdutor, extensor e etc. Aqui temos as atividades da aula, onde eu vou dar 5 minutos para vocês realizarem. Vocês podem entrar em contato para qualquer dúvida, para qualquer esclarecimento, porque a forma como vocês buscam essas dúvidas vão ser a forma que nós vamos aprofundar um pouco mais nesse conteúdo e compreender melhor para as futuras avaliações. Qualquer dúvida estarei aguardando. Um bom descanso a todos e uma boa aula.